Mas a questão do cadeião, antes dele, e acho que no José é possível fazer um plano de segurança preventiva. E segurança preventiva é resgatar as crianças e adolescentes que estão no risco de marginalidade. Muito obrigado. Por conta dos procuradores do município. Naquela oportunidade, eu sei o caso de uma senhora que estava sendo instada a pagar a sua e através da justiça, e na conciliação ela acabou, a juíza, ou pelo menos o conciliador, que nem a juíza comparece nessa audiência, em geral é uma funcionária designada ou uma estagiária designada, neste caso foi anistiado este pagamento, porque não pode recolher sucumbência à associação de procuradores. A lei que me referi, e outros vereadores se referiram, foi revogada a 4.430, esta lei disciplinava o percebimento de honorários advocatícios sucumbiciais para o procurador-geral, para o advogado, o consultor-geral, o diretor-geral de execução de dívidas. E dizia mais esta lei no artigo 3º. Os honorários que tratam esta lei, em constantes da guia de recolhimento judicial, serão creditados imediatamente em conta única, em nome da associação que representará os ocupantes dos cargos de procuradores. Ora, essa lei foi revogada. A Justiça decide que cabe sucumbências aos procuradores. Em nome de quem, então, que a Justiça decide que tem que depositar este valor? Em nome de uma associação particular de direito privado? Se tem que depositar, é ao município. O Código Tributário, na verdade, diz aqui um advogado, provavelmente da Prefeitura, o senhor Francisco, que está em vigor o artigo 189 e 194, que trata que a dívida fica ajuizada poderá ser paga administrativamente mediante comprovação dos honorários advocatícios. Mas quando o advogado, quando o procurador vai em juízo representar, ele não vai representar o particular, ele vai representar o município. Se o município contratasse um escritório particular para determinadas dívidas, esse escritório fosse trabalhar e buscar, deveria sim os honorários, por conta de um acordo, porque não seria os procuradores que já recebem pela função que executam. Portanto, não há o que se valer do artigo 189 e 194 para querer dizer que está em vigor a cobrança de honorários extramunicipais. Evidentemente que eu nunca falei que esta segunda que não deve pagar custas judiciais. Porque isso, na justiça, é obrigação, sendo uma ação pública, sendo uma ação particular. Mas o que toca aos honorários advocatícios, não pode a juíza, não pode a Justiça de São José decidir o seu recolhimento a uma associação particular. Esta associação, inclusive, parte deste dinheiro que viria aí para o reaparelhamento da Procuradoria. Ora, esse fundo já não existe mais, o fundo de reaparelhamento. Evidente que, para não deixar nenhuma dúvida em questão, deveremos suprimir parte da expressão contida no artigo 189 que trata de honorários advocatícios, porque eles não podem ser percebidos por procuradores que já recebem vencimentos, são concursados, são efetivos para exercer as suas funções. Nesta linha, diria eu, quanto deve receber o médico por salvar uma vida? Quanto deve receber um fiscal de tributos por fazer cumprir a lei daquele que não paga o que deve? Quanto deve receber um fiscal de vigilância sanitária ao encontrar uma irregularidade e fazer o auto? Ele faz o auto de infração, está constatado que houve irregularidade, expiar auto, vai para a Procuradoria, entra, escreve, o cidadão não paga, vai em dívida e, portanto, o procurador que recebe 10% ou 20% do honorário advocatício. Aonde está a lógica? Que tipo de serviço fez este advogado
funções, ele trabalha no Estado, é efetivo, recebe por mês, tem hora extra, tem férias, tem licença-prêmio, estabilidade na empresa. Tudo é fornecido pelo município. Ele não gasta um tostão. Por que vai receber sucumbências, honorários sucumbenciais? Continuo a defender, espero que a Justiça de Santa Catarina de São José siga a linha do Ministério Público Estadual. Tudo, senhor presidente, em relação à taxa do lixo. A taxa do lixo terminou as eleições, o futuro prefeito, o eleito, recentemente, foi quem iniciou o processo de concessão em 2020. Portanto, muitas dos desencontros, muitas das injustiças de valores altos são originários daquela época e não do Código Tributário. São originários daquela época. Não fala a verdade, uma carta dos ex-candidatos quando dizem que foi o Código Tributário que aumentou. Não foi o Código Tributário que aumentou, como bem disse um vereador que subiu esta tribuna na sessão passada. Quem aumentou em 39% foi um decreto do senhor prefeito. É verdade que o senhor prefeito encaminhou uma lei para esta casa, o vereador Agostinho. Mas veja a diferença desta lei que nós temos, que é justa, e da outra lei que está cumprida. A lei hoje, ela trata, para cada metro quadrado, 1% da URN. Então, se tem uma casa com 50 metros quadrados, paga R$50. Pela proposta que está aqui de novo, este cidadão passaria a não pagar R$50, mas R$100. Um comerciante, ele paga aqui, pela atual lei, Código Tributário, e pela legislação anterior, 2,10% por metro quadrado. 2% da URN por metro quadrado. Portanto, se ele tem uma loja de 50 metros quadrados, ele paga R$100. Pela proposta aqui do senhor prefeito, passaria a pagar R$200. Há também a vantagem naquelas situações da indústria, que hoje paga R$2.000, R$3.000 e passaria a pagar R$220. Mas beneficiam as indústrias que são apenas 2.068 indústrias e penalizam 67.000 contribuintes. Temos que encontrar um meio termo, encontrar uma taxa que faça a diferenciação do comerciante pequeno, do comerciante médio e do comerciante alto. E fazer também em relação às residências ou a número de coletas. Pela proposta do presidente seria arrecadado 8.667.000. Haveria uma redução, sim, para as indústrias e para o comércio grande, mas haveria um aumento considerável para as pequenas residências, que são 80%, e para os pequenos comércios, que são pequenos. De qualquer forma, a proposta não é desprezível. De qualquer forma, não é uma proposta que podemos desprezar, porque nós temos hoje cidadãos pagando R$350 de taxa de lixo, um casal, numa casa de 200 metros quadrados, 250 metros quadrados, para um dia teve 10 filhos. E hoje não tem mais. Então, metro quadrado, como já bem disse uma vez o vereador é inconstitucional, porque não pode servir para calcular o IPTU e não pode servir para calcular a taxa do lixo. Nós temos, portanto, 2 meses para discutir isso, e entendo que o futuro prefeito, ele já está assumindo a administração já, porque está constituindo o seu secretariado já, e nós temos que dar solução, reduzir a taxa do lixo, ter uma taxa socialmente aceitável até o final do ano, porque nós só podemos alterar qualquer coisa no ano que vem se alterarmos até o dia 31 de dezembro. É um projeto discutível, tem o seu ponto positivo, mas tem muito de negativo e não pode ser aceito de uma hora para outra, mas nós não podemos deixar isso dormindo na gaveta, porque senão novamente nós teremos injustiças cometidas no ano que vem.